Olá, meu nome é Paulo de Tarso Stivaleta, eu sou estudante de medicina do quarto semestre e membro da Liga do Trauma, e nós desenvolvemos um resumo que tem como tema o uso de antibióticos profiláticos em fraturas expostas, revisão das evidências clínicas. Bom, de início, um conceito que é importante destacar é fratura exposta, que é uma condição em que um osso fraturado rompe a pele e fica exposto ao ambiente externo. Esse é um dos casos mais graves que tem no cenário do trauma, porque, diferentemente de uma fratura que é fechada, a fratura exposta, como o próprio nome diz, é exposta. Então, o tecido ósseo ele vai ser fraturado, vai romper a pele e vai estar exposto ao ambiente externo. Por conta disso, o risco de uma infecção secundária a essa fratura se desenvolver nesses pacientes é muito maior do que num paciente que teve um trauma, uma fratura fechada. Por conta disso, por conta desse aumento do risco de infecção, o manejo pré-hospitalar desses pacientes é fundamental. Então, isso é um consenso da literatura, então que a fratura exposta aumenta o risco de infecção. Então, tendo em vista esse conhecimento, são necessárias ações para tentar diminuir o risco de infecção, o risco de uma infecção se desenvolver após essa fratura exposta, que são ações que possam ajudar esse paciente a ter um prognóstico melhor. Quais são essas ações? Antibiótico profilaxia precoce. Então, a partir do momento que o paciente sofre uma fratura exposta, é indicado a aplicação o mais rápido possível de antibióticos que vão ter o objetivo de diminuir justamente o risco de uma infecção e que vai piorar o prognóstico desse paciente. Objetivo. Essa revisão tem como objetivo analisar evidências clínicas sobre o uso de antibióticos profiláticos em casos de fraturas expostas, explorando quais as condutas a serem seguidas, bem como o manejo e o tratamento dos pacientes nesse contexto. Metodologia. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com pesquisa nas bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde, sendo analisados artigos publicados na língua portuguesa e inglesa, que foram divulgados a partir de 2020 e com texto completo disponível para acesso. Foram utilizados os descritores em ciências da saúde Open Fractures e antibiótico profilaxis, associados ao operador booleano AND. Foram encontrados 92 artigos e 5 deles selecionados para análise. Bom, resultados. Os resultados eles podem se dividir em dois momentos. Primeiro, os resultados relacionados com o manejo pré-hospitalar e segundo, com o manejo hospitalar. Por que o manejo pré-hospitalar de um paciente que sofre uma fratura exposta é tão importante? Porque o risco de infecção relacionada à fratura aumenta consideravelmente quando a profilaxia antibiótica em fraturas expostas é iniciada mais de 66 minutos após o trauma. O que isso significa? Que quanto mais tempo um paciente com fratura exposta demora para receber antibióticos, maior a chance dele desenvolver uma infecção relacionada a essa fratura. Então, a equipe de atendimento pré-hospitalar que vai fazer o atendimento desse paciente na cena da fratura, essa equipe precisa estar preparada para aplicar esses antibióticos o mais rápido possível. E quais antibióticos aplicar e como fazer essa aplicação. O padrão ouro é a administração de 2 gramas de cefazolina, que é uma cefalosporina de primeira geração, para todos os casos de fraturas expostas, inclusive em pacientes com insuficiência renal. Então não tem uma distinção muito grande entre tipos de antibiótico nesse momento inicial do paciente na cena. 2 gramas de cefazolina é o padrão ouro para todos os pacientes, inclusive com insuficiência renal e inclusive pacientes que têm alergia à penicilina. O manejo hospitalar é quando o paciente vai já chegar ao hospital e ele já vai estar mais estável. Nesse momento, ele deve continuar recebendo a antibiótico profilaxia. A diferença é que, e um dado muito importante, é que o tipo de antibiótico é fundamental nesse momento, diferentemente do tempo. A antibiótico terapia prolongada, ela não apresenta uma redução considerável do risco de infecção, sendo recomendada a descontinuação dos antibióticos entre 24 e 72 horas após a lesão. Isso é porque o tipo de antibiótico ele tem maior impacto do que o tempo que ele vai ser utilizado. Por conta disso, a seleção correta do fármaco vai ser fundamental para o prognóstico do paciente. E qual fármaco vai ser utilizado depende muito também do tipo de fratura e da gravidade da fratura exposta. A gente conclui então que o uso profilático de antibióticos imediatamente após um trauma com fraturas é fundamental para diminuir riscos de infecção e favorecer o prognóstico do paciente e também para formar estratégias tanto de atendimento pré-hospitalar e atendimento hospitalar de profilaxia precoce para esses pacientes com fraturas expostas e para eles terem um melhor prognóstico, principalmente através de uma seleção correta de antibiótico e também de tempo de administração. Obrigado.